HGLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 13 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, há trocas em relação à administração do fundo, principalmente os seus gestores. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem o início das atividades lá em março de 2018, um patrimônio líquido na casa de 5 bilhões e 500 milhões, a cota patrimonial a R$ 162,51, uma liquidez média na B3 de 5 milhões e 800, 28 imóveis no seu portfólio, 148 locatários, uma BL total de 1.595.000 metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 4,5 anos, 3% de vacância física, um preço médio do portfólio a mercado de R$ 3.434 o metro quadrado e R$ 26,11 o aluguel médio do portfólio por metro quadrado. E na data que eu gravo com vocês, o HGLG11 cota na B3 a R$ 151,94, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,85%. A cotação chegou lá aos R$ 142,82 em dezembro de 2024. Desde então buscou uma pequena recuperação, já atingindo inclusive R$ 161,36 em maio de 2025. Desde então decresceu, repousando aos R$ 151,94. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de agosto de 2025. Segue lá com a distribuição de R$ 1,10 por cota, fazendo um P sobre VP agora de 0,71%, anual de 8,68%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em HGLG11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.109,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o HGLG11 não consegue superar a linha do CDI, retornando no período 10,94, enquanto o CDI retornou 24,94 e o IPCA 9,71, além do IFIX 6,7%. Então, ele supera apenas em pequena medida a linha do IPCA e também a linha do IFIX, não superando a linha do CDI. Então, um ponto importante é a rentabilidade aí do HGLG11, porque, como comentamos, somente agora ele volta a fazer 0,7 ao mês, ante a 0,68 nos resultados anteriores. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que houve uma mudança na estrutura de gestão dos fundos imobiliários da Pátria, saindo 2 pessoas aqui que eu não mencionarei os nomes por questão de ética, para não expô-los. Estas pessoas, então, deixando as suas funções no dia a dia da operação de fundos, incluindo o HGLG, para integrar um comitê estratégico. Na sequência, entra também aqui uma outra pessoa que assumirá a função de head de tijolo, além de continuar como CEO da estratégia imobiliária da Pátria no Brasil. Em relação aos resultados e rendimentos distribuídos em julho de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,45 por cota, um resultado de R$ 1,25 por cota. O fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante, distribuiu R$ 1,10, será pago agora no dia 14 de agosto de 2025, tem uma reserva acumulada de 65 centavos por cota. Nas movimentações de locatários é aquilo, houve uma redução interessante aqui da vacância de 3,5% para agora 3%, o menor patamar de vacância desde 2017, ponto extremamente positivo. Também no mês houve aqui a saída de alguns inquilinos e a entrada de outros, com isso contribuindo para a redução da vacância, mas ele destaca aqui que ainda monitora a questão do G100 do HGLG Itupeva de 5.225 metros quadrados, contando agora com a expansão da Bosch. E com isso, tem-se neste imóvel apenas um módulo de 4.500 metros quadrados disponível para o todo do complexo. Também houve a renovação do contrato com a Brascabos, lá no HGLG Rio Claro, por mais 6 meses, ponto positivo. Já em relação à assinatura aqui de contratos, ela comenta que a Booklog está expandindo 507 metros quadrados da área ocupada lá no Parque Torino, a saída de 2 operadoras lá no Cislog Galeão, somando até outubro 2.745 metros quadrados, e para o HGLG São José dos Campos,
a saída anunciada de 2.700 metros quadrados para novembro e uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante já do condomínio. Na Master Labs está aí com um contrato com um novo ocupante do ramo farmacêutico que ocupará 350 metros quadrados. Com isso, a gestão comenta que projeta a vacância física do fundo de aproximadamente 3,4% lá em novembro de 2025. Em relação ao desenvolvimento do HGLG Simões Filho, o G100 manteve o foco nas etapas finais de contenções externas e já avançam de forma equilibrada nas áreas internas ao galpão, especialmente na cobertura, no piso e também nas instalações de áreas de apoio. Ponto positivo. O fundo encerrou o mês com 11,6% de alavancagem financeira no portfólio, 13,8% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. No dia 24 de julho também foi realizada uma Assembleia Geral de Cotistas, no qual foi aprovada a proposta referente à 10ª emissão de cotas do fundo. Então, importante esperar aí os próximos passos. Vem aí uma nova emissão. Segundo a gestão, visa fortalecer a estrutura de capital do fundo, viabilizando as novas aquisições estratégicas, também a ampliação e a diversificação do portfólio, aliando-se ao plano de crescimento e a geração de valor para os cotistas. Então, a atenção à 10ª emissão de cotas, porque ela está aí às portas. Em relação à performance do fundo agora para julho de 2025, ele performou negativo 2,5%, enquanto o IFIX retornou negativo também de 1,4% e o CDI bruto dando um retorno positivo de 1,3%. Na distribuição de R$ 1,10, ele faz sobre a cota patrimonial um yield anual de 8,1% e sobre a cota mercado um yield anual de 8,6%. Para a DRE do fundo em julho de 2025, 49 milhões de receita total, 6 milhões 934 mil de despesas, chegando a um resultado distribuível de 42 milhões, distribuindo apenas 37 milhões. A receita recorrente do fundo chegou aqui a R$ 1,44 por cota. Ele faz 1 centavo aqui de receita não recorrente, 21 centavos de despesas recorrentes, 15 centavos de lucro retido, num resultado de R$ 1,10. A reserva, que antes era de 50 centavos, agora chega a 65 centavos por cota em julho de 2025. Ponto excelente, chegando hoje num resultado distribuível de R$ 1,25 por cota. O fundo tem hoje um passivo total de aproximadamente 745 milhões, 5 bilhões 559 milhões ele tem aqui de imóveis, 296 milhões em fundos imobiliários, 88 milhões em CRIs, 11 milhões em LCIs, 55 milhões em renda fixas, 22 milhões a receber, além de 745 milhões aqui das aquisições, chegando a um patrimônio líquido hoje na casa de 5 bilhões 490 milhões. Das parcelas a pagar, em até 6 meses, 136 milhões. Já das parcelas a pagar em prazo superior a 12 meses, 608 milhões. O saldo devedor projetado inicia aqui em 2025 na ordem de 635 milhões, 11,6% de alavancagem e encerra lá 2035 com apenas 3,4% de alavancagem, num saldo de 186 milhões. São, ao todo, 5 CRIs que chegam aí à ordem de 745 milhões. Para o Duque de Caxias e Ribeirão, tem aqui também para o São Carlos e 2 para o Mercado Livre, além de um CRI aqui de 409 milhões para o CRI Raio 30. Ele inicia agora aqui 2025 com 17 milhões e 200 para amortizar, cresce bastante agora em 2026, 50 milhões e 600 mil reais para amortizar, chegando até 58 milhões lá em 2030, quando ele então inicia a curva de descida para 31 milhões e 800 lá em 2035. As maiores exposições aqui estão para o valor patrimonial diversificados em 18 imóveis. A maior concentração geográfica é aqui o estado de São Paulo, 68,7%. O portfólio tem hoje 28 ativos diversificados em 6 estados e aproximadamente 1 milhão e 600 mil metros quadrados de ABL com baixo histórico de vacância, 47% dos imóveis classificados como AA, 29% como AAA. A maior exposição é aqui para o e-commerce, 25% de todo o perfil de segmento dos locatários,
O maior inquilino do fundo segue o Mercado Livre, 13%, seguido da Volkswagen, da Electrolux e também da Decathlon. Ele tem 70% dos contratos de natureza típica, 30% atípica, a maior indexação é o IPCA, 85%, 14% de IGPM. Ele tem aqui também, em relação aos reajustes, 12% para efetuar agora em agosto de 2025. Em 2025, 52% de revisionais, 12% dos contratos vencendo agora em 2025. E no histórico de vacância ele segue bem tranquilo, 3,6% de vacância financeira em julho de 2025 e 3,5% de vacância física. As vacâncias ficam lá para o DCR, 3,3%, o CLE, 6,7%, São José dos Campos, 29%, o Betim e o Itupeva, 12,2% e 7,3% respectivamente, o Master Labs 18,2%, os cones G06 e a Tectal 9,1% e 17,1% respectivamente, finalizando lá o portfólio com apenas 3% de vacância. Em relação às entradas e às saídas, a gestão tem uma expectativa lá para novembro de 2025 que essa vacância volte a subir de 3% agora em agosto de 2025 para 3,4% lá em novembro de 2025. Tem o monitoramento da saída da Plastic One lá em São José. Tem as entradas aqui de alguns inquilinos agora em julho de 2025, também em agosto de 2025, bem tranquilo. No comercial, ele segue com R$ 1,07 de receita de locação recorrente, 4 centavos para vacância, 11 centavos para carência e desconto, finalizando uma receita potencial de R$ 1,23 por cota. No funil de locação da área bruta líquida do fundo, ele tem aqui um total de 37 mil metros quadrados em negociação comercial, 9 mil metros quadrados em minutagem e 18 mil metros quadrados em locação. Ele comenta aqui que persiste aquela situação em relação ao HGLG São José dos Campos, hoje com uma persistente vacância na casa de 15%. É uma fábrica antiga da Ericsson, que ainda continua ocupando o parque, mas o imóvel em si tem algumas limitações, como o pé direito baixo, sem doca seca elevada e pouco pátio, então contribui para a manutenção da vacância lá na casa de 15%. Em relação ao HGLG Simões Filho, avançou bem, 90% aqui de todo o acumulado financeiro, 86,2% no acumulado físico, então ponto excelente para o fundo que consegue já chegar na casa aproximada de 90% de todo o avanço físico da obra, que tem um valor estimado na casa de 265 milhões, ao longo do mês aí avançando em relação às contenções das áreas externas, em relação ao desenvolvimento também da cobertura, tem aqui também as questões de piso e de instalações, enfim, permanecendo num nível bem saudável, e é bem provável que lá em fevereiro de 2026 ele já entrega este desenvolvimento aqui, se não me engano, para o Mercado Livre, então ponto positivo. Já em relação à carteira de fundos imobiliários, hoje montam na ordem de 5,4% do patrimônio líquido do fundo. A maior exposição é para o INLG11, 1,68%, mas ele tem aqui também o XPIN, tem o HLOG, tem o XPLG11, o PATL11, o SPVJ e também o TRBL11, finalizando 5,4% do patrimônio líquido do fundo. Esta exposição que vem decrescendo desde agosto de 2024, quando então ela era de 7,1%, então ponto positivo. Em relação à liquidez do fundo na B3, 5 milhões e 800 de movimentação diária, um giro de 2,5%. Ele vem subindo em relação aos seus números de cotistas, saindo lá de 486 mil em agosto de 2024 para agora 508 mil em julho de 2025, ponto positivo. Perfeito, pessoal? De HGLG11 é basicamente isso. Bora comemorar este menor patamar de vacância física no fundo desde 2017, o que é ponto extremamente positivo. E de HGLG11 é basicamente isso. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.